Estimado Padre Hennefer, queridas irmãs Ravasco, nossos catequistas, ministros e ministras, povo de Deus aqui presente, os pais, os padrinhos desses jovens que receberão a crisma. Deus seja louvado por este momento em que nós estamos a celebrar a Santa Missa. E muito importante esse momento em que estes jovens que fizeram a catequese aprenderam a rezar melhor, muitas coisas leram na Bíblia, para receber aquele óleo do crisma na cabeça, confirmando o batismo. Para que servem os sacramentos? Os sacramentos servem para nos ajudar no caminho da santidade. O que é a santidade? A santidade é amar a Deus. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é fazer a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos salvos. Porque Deus nos criou e Deus nos quer de volta a Ele. Essa é a vontade do Senhor. Que todos sejam salvos. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que na cruz, na morte do próprio Deus feito homem, está a vontade de Deus. Que aquele sacrifício, aquele sofrimento, aquele derramamento de sangue na cruz, teve uma singular finalidade: salvar a nossa alma das garras do demônio. Por isso que o demônio é o inimigo da cruz de Cristo. O demônio odeia a cruz. Por que odeia? Porque a cruz o venceu. A tristeza do diabo é a sua derrota pela cruz de nosso Senhor. A paixão de Cristo. Onde começa a paixão? No presépio. O sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo começa no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Lá com Nossa Senhora, na concepção, o sofrimento de Jesus já se faz presente, quando São José quis deixar Maria, porque ela ficou grávida. Ela era virgem. E José assustou com aquilo e resolveu deixar Nossa Senhora em silêncio. É uma rejeição à gravidez. Depois, a perseguição de Herodes e de tantos outros fatos, que a vida do Senhor Jesus foi uma vida de sofrimento. Então, quando nós contemplamos o presépio, nós precisamos entender que ele está ligado à cruz. Tem a cruz aqui? Não tem. Tem que arrumar uma cruz grande, depois, Então está ligado com a cruz. É impressionante o mistério. E quem nos dá a ciência de que a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, é o Espírito Santo. Grande parte da humanidade não está preocupada com a salvação eterna. Você nunca viu um prefeito, um governador, o presidente da República fala de Deus. Mas vocês nunca viram um prefeito, um governador pedir uma missa pelo fim da peste chinesa. Vocês nunca viram. Vocês nunca escutaram esses políticos pedir à igreja oração pelo fim da peste. Eles pedem para fechar as igrejas. Porque são homens, são pessoas que não têm fé. Esses políticos nossos que querem fechar as igrejas, eles são homens perversos, que não têm fé, são guias cegos. Eu fico pensando nesse governador de São Paulo.
Um homem atoleimado, que só vive criando leis, agora proibindo de fazer o Natal, tudo, e com aquela máscara na cara, até para dormir, e já pegou o verme, o vírus. O que adianta? Fecha tudo. Vocês sabem, a cidade de vocês, o prejuízo que teve com o lockdown, com o fechamento. Adiantou alguma coisa? Nada. Mas não adiantou nada. Adiantou para fazer as pessoas ficarem desempregadas, quebrarem economicamente, mas ninguém pediu às igrejas para rezar. Vamos fazer uma vigília para a gente ter paz, para ninguém ficar assustado, para a gente vencer a peste. Eu não vi nenhum político desses pedir isso. Aliás, nem falam de Deus. Só pensam em dinheiro, roubando o dinheiro que o governo federal repassou para as ações contra o vírus chinês. Estão aí roubando. Há um monte de gente já presa por causa disso. Hoje foi preso esse prefeito do Rio de Janeiro, que é um pastor, um bispo da Universal do Reino de Deus. Será que a Rede Record deu a ênfase à prisão do seu prefeito, como ela dá ênfase a qualquer coisa da Igreja Católica? Basta um padre fazer uma coisa errada em qualquer lugar do mundo, que a Rede Record está lá, acabando com a igreja. Eles têm o telhado de vidro. As fortunas desta Igreja Universal, que é uma coisa medonha, está lá, está preso o prefeito, pastor da Universal. Preso porque estava rezando? Nada, fazendo propinas. Quem fala de Deus deve ter o coração pobre e justo. Basta olhar a mansão onde mora. Então esse tempo nosso é um tempo em que as pessoas estão se comportando como os porcos. O porco só olha para a lama. O porco só enxerga o chão e ele fuça o chão. Só olha para a matéria. Nunca olha para o alto. E a humanidade está virando uma humanidade de porquice. Todo mundo olhando para a matéria. Todo mundo preocupado com a vacina, preocupado com isso, com aquilo, preocupado com o corpo, com medo de morrer, gente deprimida, com medo de morrer porque não tem fé. Mas as pessoas não estão preocupadas espiritualmente com esse momento. Os nossos jovens estão se acabando nas drogas. Agora mesmo tinha um monte de gente escrevendo, pedindo intenções aqui na missa, e pedindo pelos jovens que estão nas drogas. Os jovens estão se acabando nas drogas, na prostituição, não estuda. E vocês que hoje recebem a crisma, Deus quer o coração de vocês. Deus quer que vocês sejam homens e mulheres santos, fazendo a vontade de Deus, sendo homens e mulheres de Deus. Pense numa coisa, todos vocês vão morrer, porque os jovens não pensam na morte. Olha para os seus avós, olham para os idosos da nossa comunidade, tudo passa. Pensa um pouquinho mais no estudo de vocês, na vida espiritual. O jovem deve tirar um dia na semana, uma hora na semana, para vir no Santíssimo rezar, pedir pelo namoro, se está namorando, namoro santo, pedir pela família, pelo futuro. Não acabar com a vida de vocês em bailes, em festa, a noite toda bebendo. Isso é sinal de que o coração está no chiqueiro. Esse povo que a noite toda bebendo, farreando, escutando música do mundo, se acabando e achando que isso é o céu. Não, gente, esse é o escorregadouro para a boca do inferno. A pessoa de Deus não precisa de som automotivo,
não precisa desses bailes, não precisa de cachaçada, de cervejada. Quem é de Deus não precisa dessas coisas. As pessoas de Deus precisam da luz de Deus. A casa de vocês, de católicos que querem ir para o céu, deve ser uma casa que não conhece a cerveja, o uísque, a pinga, a bebida alcoólica. Para que serve a bebida alcoólica? Qual vantagem encher o pandu de cerveja? Não, mas qual a vantagem disso? O que você ganha com isso? Bebendo cerveja, comendo torresmo, falando besteira. Gente, o que isso representa para a vida das pessoas? Senão o pecado, a miséria, os vícios. Mas hoje até a igreja, a nossa igreja, está tão fraca, precisando da verdade, da doutrina, nossa igreja. Os sacerdotes, padres e bispos, nós estamos precisando falar mais das coisas de Deus. A CNBB está precisando falar mais de Jesus, despreocupar um pouco dessa questão de tanta ecologia, de tanta coisa, de tantas coisas sociais, e o povo morrendo no pecado. Não se fala mais de Deus, não se fala mais da salvação, não se fala mais da conversão. Gente, o mundo não é a nossa casa permanente. Aqui é um tempo que nós vamos passar nisso, com responsabilidade. A juventude já não pensa mais na morte, não pensa mais o que é que acontece com a alma depois da morte. Escutem, nós não pertencemos a este mundo. E só há uma resposta. A resposta é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Buda, não é Avatar, não é Maomé, não é nada dessas coisas de outras religiões, de controle da mente, de yoga, dessas coisas todas. Não é essa a resposta para o coração da pessoa humana. A resposta ao coração da pessoa humana é Jesus. Só o Cristo. Só Ele é a verdade. Não há outra verdade fora de Cristo. E nós precisamos ser humildes. Humilhar o nosso coração, acabar com essas vaidades bobas que nós temos no coração, orgulho, pertinácia, soberba, essas misérias, nós precisamos tirar do nosso coração, que isso é do pecado. Nós nascemos com essas inclinações, mas o ser humano só pode apegar-se a uma coisa, a Deus. Você não pode apegar a sua mulher, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus bens, nada disso. Nada dessas coisas devem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Quantas vezes a gente escuta os pais sofridos com os namoros errados dos seus filhos? Porque hoje, para você, minha filha, namorar um psicopata é daqui para ali. Não pensa vocês que psicopata tem a cara feia. Que nada. Psicopata, aparentemente, ele é normal. Mas dentro dele tem a crueldade. E quantas vezes você fala, é um psicopata, está te acabando. Ah não, eu o adoro. Então pronto, aí você pode largar de mão. Trocou Deus por um psicopata. Vocês da igreja precisam dar testemunho das coisas da igreja. Nós precisamos ter presente isso. Salvar a nossa alma. Agora é moda suicidar. Ah, porque fulano quer suicidar. Quem tem essas bobagens de suicídio na cabeça, deveria perguntar,
o que a alma do suicida encontra depois da morte? Vocês respondam. O que uma pessoa que suicida encontra depois da morte? É o que mais tem hoje. Gente falando em suicidar. Cortar pulsos. Essas meninas que chegam parecendo zumbi, com pulsos cortados nos postos de saúde. Que pobreza esses corações. Mas o que acontece? Está lá encegueirado na internet, no celular, vendo Baleia Azul, vendo a banda coreana BTS, esses jovens que você não sabe quem é homem, quem é mulher, é um troço epiceno, um trem misturado, uns meninos esquisitos que vão cantando bobajaiadas e vai só ensinando o que não presta. Aí depois quer cortar os pulsos. Qualquer família começou a ver o adolescente ficar feio, descabelado, calado, emburrado, fedendo no quarto, é porque está vendo essas porcaria na internet. Banda coreana, coisa do diabo. Estão rindo porque conhece. Que fica vendo. Essas músicas diabólicas, elas entram dentro da alma do jovem, de qualquer pessoa, e arranca a alegria de cristã. Tira a nossa alegria, porque é coisa do mundo, é coisa de Satanás. E hoje a nossa juventude perdeu o rumo. As festas dos jovens não valem nada, não serve para nada essas festas que os jovens fazem. Você não vê um jovem escutando uma música clássica? Vou perguntar aqui, levanta a mão, mandar levantar a mão aqui, nem vou fazê-lo. Quem já escutou uma nona sinfonia de Beethoven? Nem sabe o que é isso. Quem já escutou a valsa do Imperador de Strauss? Nem sabe o que é isso. Quem já escutou as músicas de Bizet, de Mozart? Ninguém nem sabe o que é isso, de Tchaikovsky. Nada. Porque as escolas não ensinam, os professores também não sabem disso mais. Nossas escolas foram destruídas nesses últimos 70 anos por uma metodologia que não vale nada, que não serve para nada. Por isso o Brasil está lá, além, muito além, 170 países atrás lá na educação, uma tristeza. Hoje, professor não vale nada na sala de aula, quem vale é o aluno. Você não pode chamar a atenção do aluno. O pai e a mãe não podem corrigir mais os filhos. Esse mundo nosso, gente, está às avessas. Esse não é o mundo que Deus quer, que o Espírito Santo quer. Nós precisamos retomar o caminho de Deus na nossa vida, com força, oração. E eu digo para vocês, meus filhos, comece a mudar a cabecinha de vocês. Larga essas coisas de televisão, essa coisinha de internet, começa a estudar. Vocês querem um site bom para você aprender coisas profundas? Entra no site Brasil Paralelo. E se você assinar R$10 por mês, você tem acesso a uma vasta programação. Aí sim, você vai ficar culto, você vai compreender a história, compreender as coisas. Do contrário, hoje nós somos analfabetos funcionais. Você vai conversar com quem sai da universidade, ele não sabe nada. Não sabe fazer uma redação. Não sabe nada de história.
Você pergunta em que ano começou, em que ano terminou a Revolução Francesa? Não sabe. Você pergunta em que ano que o famigerado Karl Marx lançou o seu manifesto comunista? Ninguém sabe. Os jovens não sabem mais isso. Não guarda mais as coisas, porque não se estuda. Eu ainda peguei um tempinho na escola que a gente declamava poesias. Os alunos eram escolhidos para declamar poesias no Dia das Mães, Dia dos Pais. Você pegava uma poesia de Castro Alves, de qualquer outro, de Cora Coralina, de Carlos Drummond, essa coisa toda, decorava essas poesias para declamar as poesias. Hoje não existe mais isso, não pode decorar nada. Nada, não se decora, não exercita a mente. Que juventude nós queremos? Nós não queremos uma juventude que vai para a cadeia, uma juventude que vira lixo na mão dos traficantes. Drogas e mais drogas. Falta de Deus. Hoje, na crisma de vocês, coloca no coraçãozinho de vocês: eu quero ser um católico firme, eu quero estudar, eu quero aprender as coisas de Deus, eu quero conhecer o Brasil, a história do Brasil, eu quero aprender a falar o português. Eu não sei falar português, porque peguei uma história, uma escola toda estragada, acabada. Nosso professor de português, ao invés de ensinar os verbos, os adjetivos, os substantivos, de nos ensinar a fazer redação, essas coisas, ficava ensinando comunismo para nós, ensinando besteira de Che Guevara, de Fidel Castro, dessas misérias, esses lixos da nossa história. Hoje se ensina bobagens. Os nossos professores católicos, que são bons, sofrem nas escolas, porque não se ensina aquilo que precisa. Quer ensinar sexo, homossexualismo, ideologia de gênero nas escolas. Educação sexual os pais devem dar. A escola deve mostrar a ciência da sexualidade, a dimensão biológica, não a dimensão moral, porque isso é os pais. Se é protestante tem seu jeito de ensinar, se é católico tem seu jeito. Vocês, padrinhos, têm a obrigação de rezar por eles, zelar desses meninos. Se a gente conseguir fazer esses meninos todos se prosperarem na fé, é uma grande força para Alto Paraíso e para a igreja. São meninos bonitos, muitos deles já machucados. Só de a gente olhar o rosto, a gente já vê, são machucados por problemas na família, dificuldades. Se a gente não ajudar, eles vão ter famílias problemáticas igual alguns deles têm. E quem tem problema e não busca Jesus, acha o boteco, cachaça, acha as drogas, acha essas bobagens como fuga. Que Deus livre vocês do mal, que Nossa Senhora, que hoje cantou tão bonito para nós no Evangelho, magnífica, que a palavra dela entre em nós, que nós também possamos falar assim: minha alma glorifica o Senhor. Nossa vida é para glorificar a Deus. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Que mais? O Espírito Santo, né? A gente vai com o Espírito Santo. Fazer isso, as oraçõezinhas, visitar o Santíssimo, rezar o terço, visitar o cemitério na segunda-feira. De vez em quando, você está deprimido, cansado, vai lá para o cemitério à tarde rezar. Senta lá num túmulo e reza. Busca a humildade. Quaresma vai começar daqui a pouco tempo.
E a primeira palavra da Quaresma, na quarta-feira de cinza, é: lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Tudo passa, só Deus permanece. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, nossa padroeira, Senhora da Medalha Milagrosa, interceda pelo nosso caminho para o céu e que nós sejamos todos de Deus. Amém.